Olá a todos, graças e paz, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Nesse momento, eu gostaria de falar sobre a falácia do argumento de autoridade, a falácia do apelo à autoridade e como essa falácia, essa definição da falácia do argumento de autoridade, pode ser em si mesma uma falácia ou, de alguma forma, um, um modo de controle ruim, um modo de controle que não tem uma afirmação que possa ser validada, né? Então, a propósito desse material é servir de base para falar do apelo à autoridade como o uso de um extremo para justificar outro extremo, né? Mostrar que existe um extremo, algo ruim mesmo, para justificar um outro extremo. Bom, vamos primeiro pensar no que é uma falácia. Vamos ver aqui como que a inteligência artificial coloca uma falácia. Uma falácia é um raciocínio logicamente inconsistente, falso ou enganoso que aparenta ser verdadeiro. Então, nós podemos ter argumentos que sequer aparentam ser verdadeiros e outros que aparentam ser verdadeiros. É uma questão até um tanto difícil, né? Porque acho que isso vai depender muito do desempenho da pessoa, do treino da pessoa, para determinar isso. Mas, é, basicamente, existe essa divisão, né? Entre o que sequer parece verdadeiro e outro que parece verdadeiro, mas não é, né? Trata-se de um argumento que, embora possa parecer convincente, possui uma falha estrutural ou de conteúdo que invalida a sua conclusão. Usadas para manipular ou persuadir, as falácias podem ser formais, erro de estrutura, ou informais, erro de conteúdo. Significados e características das falácias. Raciocínio falho, um argumento que viola as regras da lógica. Engano ou ilusão, um discurso falso que se passa por verdadeiro, visando ludibriar. Sofisma, um argumento intencionalmente falso, criado para enganar o interlocutor. Sinônimos: mentira, falsidade, ardil, logro, trapaça. Então, basicamente, a ideia é pensar o seguinte: existe algo prejudicial em determinados raciocínios, ou mesmo na própria definição de falácia, independente de como nós possamos classificar isso, se é uma falácia dentro de uma falácia, se não é. A ideia aqui é falar sobre um aparente problema que eu particularmente encaro, né? Em algumas definições, vamos ver como vai funcionar, né, no decorrer da leitura, sobre essa questão do apelo à autoridade. Aqui ele vai falar de alguns significados e características das falácias: raciocínio falho, argumento que viola as regras da lógica, engano ou ilusão, discurso falso que se passa por verdadeiro, sofisma, né? Então, tipos ad hominem, atacar a pessoa que faz o argumento, ao invés de refutar o argumento em si. Ad populum, apelar para a popularidade ou emoções da multidão. A maioria acha, logo é verdade. E aí a intenção é justamente pensar isso aqui, ó. Existe um consenso científico, então a maioria acha, logo é verdade. Então, aparentemente, pelo menos da forma que é colocada muitas vezes, a falácia do argumento de autoridade, ela acaba meio que entrando aqui nessa fala, né, em específica. Aqui, ó. A maioria acha, logo é verdade. É falso dilema apresentar apenas duas opções quando na verdade existem outras. Post hoc, post hoc, falsa causa, assumir que, porque um evento ocorreu antes de outro, o primeiro causou o segundo. E aí, o termo tem origem no latim falácia, significa trapaça ou engano. Identificar falácias é crucial para análise crítica, é importante ver isso, análise crítica de discursos políticos, jurídicos e do cotidiano. Dicionário Oxford, qualidade do que é falácia, falsidade, sua afirmação é uma falácia. Filosofia. No aristotelismo, qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade. Sofisma. IEP, Internet Encyclopedia of Philosophy. Falácias. Uma falácia é um tipo de erro de raciocínio. A lista de falácia abaixo, que nós não vamos ler todas, nós vamos concentrar na falácia do apelo à autoridade, né? Abaixo contém 231 nomes das falácias. No outro vídeo, talvez eu leia uma por uma, né, nesse material aqui. Das falácias mais comuns e fornece breves explicações e exemplos de cada uma delas. Raciocínios falaciosos não deveriam ser persuasivos, mas muitas vezes o são. A grande maioria das falácias comumente identificadas envolve argumentos.
embora algumas envolvam apenas explicações, definições, perguntas ou outros produtos do raciocínio. Alguns pesquisadores, embora não a maioria, usam o termo falácia de forma bastante ampla para indicar qualquer crença falsa ou causa, ou causa de uma crença falsa. A longa lista abaixo inclui algumas falácias desse tipo, caso possuam nomes comumente conhecidos. Mas a maioria são falácias que envolvem tipos de erros cometidos durante argumentos informais em linguagem natural, ou seja, no discurso cotidiano. A acusação de raciocínio falacioso sempre precisa ser justificada. O ônus da prova recai sobre você quando afirma que o raciocínio de alguém é falacioso. Mesmo que você não apresente suas razões explicitamente, é sua responsabilidade ser capaz de apresentá-las caso sejam questionados. Um raciocínio pode ter mais de uma falha, e, portanto, conter mais de uma falácia. Se for falacioso, isso pode ocorrer devido à sua forma, conteúdo ou ambos. As falácias formais são falaciosas apenas por causa de uma forma lógica, a sua estrutura, de sua forma lógica. A falácia da derrapagem é uma falácia informal que tem a seguinte forma. Passo 1 frequentemente leva ao 2, o 2 leva ao 3, até chegarmos a um passo obviamente inaceitável, de modo que o passo 1 não seja aceitável. Essa forma ocorre tanto em bons argumentos quanto em argumentos falaciosos. A qualidade de um argumento dessa forma depende crucialmente da força das probabilidades na transição de um passo para o seguinte. Isso é interessante, né? A qualidade de um argumento, essa colocação é uma colocação interessante, né? Dessa forma, depende crucialmente da força das probabilidades na transição de um passo para o seguinte. As probabilidades envolvem o conteúdo do argumento, mas não apenas sua lógica. Não apenas sua lógica. A discussão a seguir, que precede a longa lista alfabética de falácias, começa com uma análise das maneiras pela quais o termo falácia é impreciso. Em seguida, a atenção se volta para algumas das formas concorrentes e sobrepostas de classificar as falácias argumentativas. Pesquisadores na área de falácias discordam sobre qual nome de falácia é mais útil. Se algumas falácias devem ser menosprezadas em favor de outras, e qual é a melhor taxonomia das falácias. Pesquisadores da área também estão profundamente divididos sobre como definir o próprio termo falácia e como definir certas falácias. Não há consenso sobre se existem condições necessárias e suficientes para distinguir entre raciocínio falacioso e não falacioso em geral. Analogamente, há dúvidas no campo da ética sobre se os pesquisadores devem buscar o objetivo de fornecer condições necessárias e suficientes para distinguir ações morais de imorais. Então, tem o índice, né, a introdução. O primeiro estudo sistemático conhecido sobre falácias foi feito por Aristóteles em sua obra The Sophistics Elenches, ou Elenches, Refutações Sofísticas, um apêndice de seus tópicos, uma de suas 6 obras sobre lógica. Essas 6 obras são conhecidas coletivamente como Organon. Ele listou 13 tipos de falácias. Poucos avanços foram feitos durante muitos séculos depois disso. Após a Idade das Trevas, as falácias voltaram a ser estudadas sistematicamente na Europa medieval. É por isso que tantas falácias têm nomes em latim. O terceiro grande período de estudos de falácias começou no final do século XX, devido ao renovado interesse das disciplinas de filosofia, lógica, estudos da comunicação, retórica, psicologia e inteligência artificial. Quanto mais frequentemente for o erro em discussões e debates públicos, maior a probabilidade dele ter um nome. No entanto, não existe um nome específico para a falácia de subtrair 5 de 13 e concluir que a resposta é 7, embora o erro seja comum. O termo falácia não é preciso. Uma das razões é a sua ambiguidade. Dependendo da teoria específica sobre falácia, pode se referir a um tipo de erro no argumento, um tipo de erro no raciocínio, incluindo argumentos, definições, explicações, perguntas, etc., uma crença falsa ou a causa de qualquer um dos erros anteriores, incluindo o que normalmente se denomina técnicas retóricas. Com relação a D, técnicas retóricas, estar doente, estar com fome, ser estúpido, ser hipercrítico e ser descuidado são todas fontes de erro potencial no raciocínio. Portanto, poderiam ser consideradas falácias do tipo D, mas não estão incluídas na lista abaixo.
e a maioria dos pesquisadores sobre falácias normalmente não as classifica como tal. Essas fontes de erros dizem mais respeito ao porquê de as pessoas cometerem uma falácia do que ao conteúdo da falácia em si. Por outro lado, pensamento ilusório, estereótipos, superstição, racionalização e um senso de proporção deficiente também são fontes de erro potencial que estão incluídas na lista abaixo, embora não constem nas listas de alguns pesquisadores. Assim, há uma certa arbitrariedade no que aparece em listas como esta. O que foi omitido na lista abaixo são as seguintes técnicas persuasivas comumente usadas para influenciar os outros e causar erros de raciocínio: bajulação, ridicularização, pressão financeira, sarcasmo, seleção de termos com fortes associações negativas ou positivas, uso de insinuações evasivas e outras técnicas de propaganda. Basear qualquer raciocínio, principalmente na eficácia de uma ou mais dessas técnicas, é falacioso. A literatura sobre falácias tem dedicado alguma atenção ao papel epistêmico do raciocínio. Normalmente, o objetivo do raciocínio é levar o leitor ao do desconhecimento ao conhecimento. Então, o raciocínio leva o leitor do desconhecimento ao conhecimento, ou da falta de justificativa para acreditar em algo à justificativa para acreditar. Se uma falácia precisa falhar em atingir, se uma falácia precisa falhar em atingir esse objetivo epistêmico, então a petição de princípio, que é uma forma de repetir a conclusão nas premissas, não atinge esse objetivo, mesmo sendo dedutivamente válida. Portanto, raciocinar validamente não garante evitar uma falácia. Então, se uma falácia precisa falhar em atingir esse objetivo epistêmico, então a petição de princípio, que é uma forma de repetir a conclusão nas premissas, não atende a esse objetivo, mesmo sendo dedutivamente válida. Portanto, raciocinar validamente não garante necessariamente evitar uma falácia. Ao descrever as falácias abaixo, segue-se o costume de não distinguir entre o raciocinador que usa uma falácia e o próprio raciocínio que contém a falácia. Argumentos reais muitas vezes se encontram inseridos em discussões muito longas. Richard Whately, seja assim, Whately, um dos maiores pesquisadores de lógica informal do século XIX, sabiamente diz: uma discussão muito longa é um dos véus mais eficazes da falácia. Uma falácia que, quando enunciada sucintamente, não enganaria uma criança, pode enganar metade do mundo se diluída em um volume de 1/4. Taxonomia das falácias. A importância de compreender os rótulos comuns das falácias reside no fato de que eles fornecem uma maneira eficiente de comunicar críticas ao raciocínio de alguém. No entanto, existem diversas maneiras concorrentes e sobrepostas de classificar esses rótulos. A taxonomia das falácias é controversa. Vários nomes de falácias são frequentemente agrupados sob um nome comum, com o intuito de destacar as semelhanças entre as falácias específicas. Aqui estão 3 exemplos. Falácias de relevância incluem aquelas que ocorrem devido ao uso de uma razão irrelevante. Existem diferentes tipos dessas falácias. Ad hominem, a pela piedade, a afirmação do consequente são exemplos de falácia de relevância, ou seja, devido ao uso de uma razão irrelevante. Acento, anfibologia e equívoco são exemplos de falácia de ambiguidade. As falácias de presunção ilegítima incluem petição de princípio, falso dilema, nenhum escocês de verdade, pergunta complexa e evidência suprimida. As falácias de argumentação podem ser classificadas como formais ou informais. Uma falácia formal pode ser detectada examinando-se a forma lógica do raciocínio, enquanto uma falácia informal geralmente não pode ser detectada dessa maneira, pois depende do conteúdo do raciocínio e possivelmente de sua finalidade. Assim, as falácias informais são erros de raciocínio que não podem ser facilmente expressos em nosso sistema padrão de lógica formal, a lógica de predicados de primeira ordem. A longa lista abaixo contém pouquíssimas falácias formais. Argumentos falaciosos, assim como argumentos perfeitamente corretos, podem ser classificados como dedutivos ou indutivos, dependendo se o argumento falacioso é mais apropriadamente avaliado por padrões dedutivos ou por padrões indutivos. Padrões dedutivos exigem validade dedutiva, enquanto os padrões indutivos requerem força indutiva, como tornar a conclusão mais provável.
As falácias argumentativas podem ser divididas em outras categorias. Algumas classificações dependem dos fatores psicológicos que levam pessoas a usá-las. Essas falácias também podem ser divididas em categorias, de acordo com os fatores epistemológicos que causam erro. Por exemplo, os argumentos dependem de suas premissas. Mesmo que uma pessoa tenha ignorado ou suprimido uma ou mais delas, e uma premissa pode ser justificada em um dado momento, considerando todas as evidências disponíveis naquele momento, mesmo que posteriormente se descubra que a premissa é falsa. Além disso, embora o recorrer a uma premissa falsa seja frequentemente falacioso, não é se estivermos raciocinando sobre o que teria acontecido mesmo que não tivesse ocorrido. Pedagogia. É comum afirmar que dar um nome a uma falácia e estudá-la ajudará o aluno a identificá-la no futuro e o impedirá de usá-la em seu próprio raciocínio. Como diz Steven Pinker em A Essência do Pensamento. Se uma língua fornece um rótulo para um conceito complexo, isso pode facilitar a compreensão desse conceito, pois a mente consegue processá-lo como um todo, ao lidar com um conjunto de ideias, em vez de ter que manter cada um de seus componentes em mente separadamente. Isso também pode atribuir um rótulo adicional a um conceito na memória de longo prazo, tornando-o mais facilmente recuperável do que conceitos inefáveis ou aqueles com descrições verbais mais indiretas. Para fins pedagógicos, os pesquisadores na área de falácias divergem sobre os seguintes tópicos: qual nome de falácia é mais útil para a compreensão dos alunos, se algumas falácias devem ser menos enfatizadas, qual a melhor taxonomia. Foi sugerido que, de uma perspectiva pedagógica, ter um conjunto representativo de falácias apontadas no raciocínio de outros é muito mais eficaz do que se dar ao trabalho de aprender as regras para evitar todas as falácias. No entanto, a teoria das falácias é criticada por alguns professores de raciocínio informal por sua ênfase excessiva em raciocínios falhos em vez de raciocínios corretos. Será que as universidades ensinam cálculo enfatizando todas as maneiras pelas quais se pode cometer erros matemáticos? Além disso, sinceramente, deveria enfatizar as maneiras de cometer erros matemáticos, inclusive para nos levar a enxergar algumas demonstrações matemáticas como demonstrações frágeis, né? Além disso, estudar falácias tornará os alunos excessivamente críticos. Esses críticos defendem uma maior ênfase nas formas de bons argumentos e nas regras implícitas que regem a discussão adequada, destinada a resolver uma divergência de opiniões. O que é uma falácia? Os pesquisadores divergem sobre como definir o próprio termo falácia. Por exemplo, a maioria afirma que as falácias podem ser criadas intencionalmente ou não. Mas alguns argumentam que uma suposta falácia, criada involuntariamente, deveria ser chamada de erro e não de falácia. Será que poderia existir um programa de computador, por exemplo, que sempre conseguisse distinguir com sucesso uma falácia e uma afirmação correta? E até que ponto isso não seria um mecanismo de controle também, né? Uma falácia é um erro, mas nem todo erro é uma falácia. Focando apenas em falácias argumentativas, alguns pesquisadores definem uma falácia como um argumento dedutivamente inválido e com pouca força indutiva, como exemplo de falso dilema, premissas inconsistentes e petição de princípios são argumentos válidos nesse sentido. Essa definição deixa de fora algumas falácias comuns. Outros pesquisadores afirmam que uma falácia é um erro em um argumento que surge de algo além de premissas falsas. Mas a falácia do falso dilema se deve a premissas falsas. Ainda outros pesquisadores definem uma falácia como um argumento que não é bom. Bons argumentos são então definidos como aqueles que são dedutivamente válidos ou indutivamente fortes e que contêm apenas premissas verdadeiras e bem estabelecidas, mas não incorrem em petição de princípio. Uma crítica a essa definição é que sua exigência de verdade levaria indevidamente a rotular grande parte do raciocínio científico como falacioso. Cada vez que uma nova descoberta científica levasse os cientistas a rotular uma afirmação anteriormente bem estabelecida como falso, todos os cientistas que usaram essa afirmação como premissa se tornariam raciocinadores falaciosos. Essa consequência da definição é aceitável para alguns pesquisadores, mas não para outros. Como o raciocínio informal lida regularmente com hipóteses e premissas sobre as quais há grande discordância, como o raciocínio informal lida regularmente com hipóteses e premissas
sobre as quais há grande discordância quanto à sua veracidade, muitos pesquisadores flexibilizam a exigência, perdão, de que toda premissa deve ser verdadeira ou pelo menos reconhecidamente verdadeira. Uma definição amplamente aceita define um argumento falacioso como aquele que é dedutivamente inválido, indutivamente fraco, contém uma premissa injustificada ou ignora evidências relevantes disponíveis e que deveriam ser conhecidas pelo argumentador. Por fim, outra teoria da falácia afirma que uma falácia falha é a falha em fornecer provas adequadas para uma crença, sendo essa falha disfarçada para que a prova pareça adequada. E esse é um ponto que acho que precisa ser mais estudado, né? Existe uma falha em produzir provas adequadas, mas há uma imposição em determinar que algo que não é adequado, né? Isso aqui nós vamos definir por consenso que é adequado, nós vamos formalizar isso como adequado. Então, a falha fica disfarçada para que a prova pareça adequada. Como eu comentei em alguns pontos, né, como eu li lá no vídeo sobre método e metodologia científica, né? Outros pesquisadores recomendam caracterizar uma falácia como uma violação das normas do bom raciocínio, das regras da discussão crítica, da resolução de conflitos e da comunicação adequada. A dificuldade dessa abordagem reside na grande discordância sobre como caracterizar essas normas. Ou seja, o próprio mecanismo de falácia pode ser um mecanismo de controle, né, de pensamento, que acaba se tornando inadequado. Além disso, todas as definições acima são frequentemente complementadas. Deixa eu ver assim aqui para ficar mais. Além disso, todas as definições acima são frequentemente complementadas com alguma observação no sentido de que as falácias precisam ser convincentes ou persuasivas para muitas pessoas. É notoriamente difícil ser preciso sobre essas noções. Alguns pesquisadores da teoria das falácias, portanto, recomendaram abandonar completamente essas noções. Outros sugerem substituí-las pela expressão pode ser usadas para persuadir. Alguns pesquisadores reclamam que todas as definições de falácia acima são muito amplas e não distinguem entre meros deslizes e falácias propriamente ditas, os erros mais graves. Então é importante, eu acredito que não é necessariamente definir o que é ou não falácia, mas assim, como enxergar a possibilidade de um raciocínio ser verdadeiro e não ser, né? Como definir se algo realmente pode ser usado como prova, como não pode, né? Os pesquisadores da área estão profundamente divididos, não apenas sobre como definir o termo falácia, e como definir algumas das falácias individuais, mas também sobre se existem condições necessárias e suficientes para distinguir entre raciocínio falacioso e não falacioso em geral. Analogamente, há dúvidas no campo da ética sobre se os pesquisadores devem buscar o objetivo de fornecer condições necessárias e suficientes para distinguir ações morais de ações imorais. Outras controvérsias. Como defender a alegação de que o item de raciocínio deva ser classificado como uma falácia específica? Um dos principais objetivos no campo da lógica informal é fornecer critérios para cada falácia. Schwartz apresenta o desafio da seguinte forma: os rótulos de falácias têm sua utilidade, mas os textos que os rotulam tendem a não fornecer critérios úteis para a aplicação desses rótulos. Considere a chamada falácia ad verecundiam, o apelo falacioso à autoridade. Quando exatamente ela ocorre? Alguns apelos à autoridade são falaciosos, a maioria não. Um apelo falacioso atende à seguinte condição: a expertise da suposta autoridade ou a relevância dessa expertise para o ponto em questão está em dúvida. Mas o trabalho árduo reside em julgar e demonstrar que essa condição se verifica, e é aí que os textos que os rotulam falham, ou melhor, quando um texto vai além, estabelecendo critérios claros, precisos e amplamente aplicáveis para a aplicação dos rótulos de falácias,
ele fornece um instrumento crítico que é mais fundamental do que uma taxonomia de falácias e, portanto, nesse sentido, vai além da abordagem dos rótulos de falácia. Quanto mais se avança nessa direção, menos se precisa enfatizar ou mesmo usar os rótulos de falácias. Aqui é interessante que ele usou justamente aquilo que eu gostaria de focar aqui, que é o apelo à autoridade. Né? Então, veja bem, a maioria não. E por que eles chamam que a maioria não é? Porque eles vão analisar a expertise da suposta autoridade ou a relevância dessa expertise para o ponto em questão. Quando isso é baseado, basicamente, quando isso é baseado em essência, na formação da pessoa, isso em si já deve ser considerado um erro. Porque a formação acadêmica de uma pessoa, na área que ela está falando, não garante que ela vai fornecer um conjunto de argumentos coerentes, que ela vai fornecer provas concretas sobre um assunto. Ela pode simplesmente se utilizar da sua formação para estabelecer um viés, para estabelecer um raciocínio tendencioso. E não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, uma instituição, organizações que divulgam artigos científicos, elas podem divulgar por meio de viés. E se elas têm a garantia de que pela simples formalidade elas terem aceitado ali um artigo científico, elas terem divulgado, e elas não vão ser consideradas um argumento falacioso, e ainda por cima vão ser usadas como base para analisar outros argumentos, então, obviamente, a própria falácia de apelo à autoridade, no momento em que ela considera que um argumento não é falacioso, se a pessoa tem a formação na área que ela está falando, trabalha na área que ela está falando, e não considera o argumento em si, não considera a força das evidências em si, então ali ela já está sendo, a própria definição de argumento de autoridade sendo usada dessa forma, ela já é um mecanismo de controle. Ou seja, ela já é um mecanismo que vai considerar uma minoria o controle do discurso, e pessoas não formadas na área, por mais que elas leiam, compreendam os assuntos e sejam capacitadas para questionar, e por mais que o argumento dessas pessoas seja forte o suficiente para desbancar a argumentação dos ditos especialistas, muitas vezes ela pode ser chamada de um apelo à autoridade, porque a pessoa não tem, entre aspas, a expertise, não tem aí o know-how, né? Não tem a formação acadêmica nesse sentido. A controvérsia aqui reside em até que ponto é melhor ensinar os alunos de Schwartz o que Schwartz chama de instrumento crítico, do que ensinar a abordagem de rotulação de falácia. A abordagem de rotulação de falácia é mais adequada para alguns tipos de... É uma pergunta, né? A abordagem de rotulação de falácias é mais adequada para alguns tipos de falácia do que para outros? Se sim, quais outros tipos? Uma controvérsia envolve a relação entre os campos da lógica e da retórica. No campo da retórica, o objetivo principal é persuadir o público, não guiá-lo à verdade. Esse é um grande problema, né? Os filósofos concentram-se em convencer o indivíduo racional e ideal. A publicidade em revistas e na televisão é concebida para alcançar a persuasão visual. E um abraço ou abanar da fumaça de donuts recém-assados na calçada são ocasionalmente usados para persuasão visceral. Existe alguma controvérsia? Existe alguma controvérsia entre os pesquisadores da lógica informal sobre seu raciocínio envolvido nessa persuasão não verbal? Pode ser, pode sempre ser avaliado adequadamente pelos mesmos padrões usados para o raciocínio verbal. Aí vai ter aqui a lista parcial das falácias, né? Nós não vamos ler. Posteriormente eu pretendo ler cada uma, né? Até para entender melhor. Mas nós vamos focar aqui na que eu gostaria de conversar, né? Ad verecundiam, ver apelo à autoridade. Apelo à autoridade. Você apela à autoridade quando fundamenta seu raciocínio afirmando que ele é apoiado pelo que alguma autoridade diz sobre o assunto. Se, tendo isso em mente, se isso realmente fosse levado a sério, vamos dizer assim,
ninguém poderia fazer assim. O correto seria ninguém dizer assim, meu argumento é científico porque há um consenso acadêmico sobre ele. O meu argumento é científico porque a pessoa que eu estou usando aqui como fonte é formada na área. É científico porque tem um artigo ou tem um conjunto de artigos científicos que defendem ele, né? Então isso tira o foco do argumento em si, das demonstrações que precisam ser apresentadas para confirmar a validade de algo, para quem está falando. Tá? É científico porque foi publicado pela Nature, pela Science, é científico porque foi revisado por pares, é científico porque foi usado formalmente a metodologia científica, e assim, não se analisa o argumento em si, se o que é falado pode ser demonstrado, e por aí afora. Então, tudo isso, ao meu ver, acaba sendo um apelo à autoridade porque é apoiado por alguma autoridade ou por um grupo de autoridades que diz algo sobre o assunto, né? A maioria dos raciocínios desse tipo não é falaciosa, e grande parte do nosso conhecimento provém de fato da escuta de autoridades. Infelizmente é assim, né? Infelizmente o nosso conhecimento não deveria vir da mera escuta de autoridades, mas na reflexão e confirmação do que essas autoridades dizem, né? Talvez seja por isso que nós temos tantos problemas, né? Nós terceirizamos aquilo que nós deveríamos concluir. Deixamos outros concluir por nós. E essas pessoas, no momento que elas têm a garantia de que elas podem concluir por nós, e que nós não tendo o conhecimento, não vamos ter o conhecimento e nem a disponibilidade, a disposição, vamos dizer assim, de buscar o conhecimento adequado para analisar aquilo, ela sabe que ela pode misturar coisas verdadeiras com coisas falsas, questões não ideológicas com ideológicas, e ninguém vai perceber. Ninguém, assim, a maioria não vai perceber, porque vai se concentrar na escuta de autoridades, né? Contudo, apelar à autoridade como justificativa para acreditar em algo é falacioso sempre que a autoridade invocada não for de fato uma autoridade no assunto em questão. Então, veja, o que define que alguém é uma autoridade no assunto em questão? Não deveria ser a formação acadêmica, não deveria ser o fato dela publicar artigos científicos, dela ser revisada por pares, nada disso deveria ser. Por mais que isso seja um mecanismo que a sociedade criou para definir algo como científico, o que deveria realmente definir algo como científico é a estrutura de demonstração, de definição, demonstração do que está sendo falado. É a análise do próprio argumento em si, das premissas, das conclusões, da pesquisa, se a pesquisa leva realmente àquela conclusão, se aquilo que a pesquisa afirma sobre o que foi descoberto é verdadeiro. Isso deveria mostrar que se alguém é realmente uma autoridade naquilo que ele está falando, né? E não a mera formação acadêmica ou a formalização de artigos científicos ou consenso acadêmico, né? Mas aí, então assim, a autoridade invocada de fato não é uma autoridade, quando não se pode confiar na veracidade da autoridade, quando as autoridades discordam sobre o assunto, exceto em casos isolados, ou seja, o consenso, infelizmente, é visto como uma forma de autoridade, e quando o argumentador cita erroneamente a autoridade e assim por diante. Embora identificar uma apelação falaciosa à autoridade muitas vezes exija algum conhecimento prévio sobre o assunto, e sobre quem é considerado autoridade, em resumo, podemos dizer que raciocinamos falaciosamente quando aceitamos as palavras de uma suposta autoridade, quando deveríamos desconfiar delas. Isso eu acho que deve ser usado para tudo, né? Então, é, é necessário que nós estudemos muitas vezes sobre um assunto, mas muitas vezes, mesmo quando nós não estudamos necessariamente, por exemplo, não é difícil. Se você vai a um hospital, você está com aparentemente ali uma gripe, um resfriado, e o médico manda você amputar a perna por causa disso, é lógico que você, por mais que você não tenha conhecimento sobre o assunto, isso exige uma mudança tão radical na sua vida que você vai questionar, ou deveria, né? Eu vou questionar, nós vamos questionar isso. Se você vê uma empresa que se diz especializada, ou formada por engenheiros e arquitetos, engenheiros gabaritados e uma equipe especializada, aí de repente você está vendo que a sua casa está trincando, está com goteira, o chão está ali, o piso está oco, etc. Você tem os fatos mostrando para você que aquilo está errado. Você não sabe exatamente.
todo o processo, todos os erros que foram feitos, mas você consegue definir, bom, erraram aqui no piso, erraram na parede, erraram no teto. Então, veja, muitas vezes você vai precisar de um conhecimento, nem tudo vai ser tão evidente assim, né? Pode haver erros na estrutura da casa que não sejam aparentes, mas se existe um erro aparente, né, já existe um erro ou um conjunto de erros aparentes, e mesmo sem ter um conhecimento profundo naquilo já mostra que aquilo é errado, eu não deveria precisar que um especialista dissesse que aquilo é errado, né? Eu vejo uma criança que tem dificuldade de concentração, que fica se levantando o tempo inteiro. Por mais que eu não tenha um diagnóstico preciso sobre aquilo, tá evidente que aquilo tem algum problema. Pode ser muito, e como muitas vezes um problema na própria educação daquela criança que pode ser até travestido de um distúrbio, né? Como comumente é visto. Então a gente vê que a necessidade de não se terceirizar a conclusão é muito importante. Nós precisamos ter um raciocínio cada vez mais crítico, no sentido de objetivamente entendermos algo e verificar se aquilo é verdadeiro, para que o apelo à autoridade não possa ser uma mera mecanismo de controle, em que pessoas não formadas na área sejam impedidas de manifestar discordância. Só pessoas, e muitas vezes não basta, né, ser formado na área, mas ela tem que ter tem que estar de acordo com o consenso científico, acadêmico, tem que estar de acordo, tem que ter o artigo publicado. Então, veja, isso são formas de manipulação do pensamento, em que um grupo de pessoas formada na área não quer ser criticada, não quer ser questionada por pessoas não formadas na área, ou elas formam um consenso para impedir que pessoas questionem aquilo. Então, quer dizer, ela pode manter algo que é absolutamente errado com esse método. Então, vamos publicar artigos reforçando esse erro para dar uma aparência de verdade nele. Vamos questionar, vamos impedir que pessoas que tenham argumentos divergentes publiquem artigos nessa área discordantes, para dizer que eles não são científicos, porque eles não têm artigo científico sobre o assunto. Então, é meramente um mecanismo de manipulação de controle que muitas vezes é usado com na minha opinião, essa deturpação do apelo à autoridade, em que se deixa de verificar a validade dos argumentos, se deixa de verificar a estrutura, aquilo que foi estudado, se realmente as premissas estão corretas, se a conclusão tomada foi correta, se não houve extrapolação de pensamento ali, ver uma coisa e impor ali uma conclusão para aquilo, como pode ocorrer, né? Então eu posso ter uma imposição no campo da física, uma imposição no campo da química, uma imposição no campo da biologia para defender, por exemplo, a evolução no sentido de que a biogênese, né? Da não vida para a vida de modo naturalístico, e disso um ser unicelular, depois ou alguns seres unicelulares, depois seres pluricelulares, até chegar no ser humano, dos outros animais, nos outros seres vivos, isso de forma naturalística, e eu posso validar impositivamente isso na física, na química, na biologia e por aí afora, né? Na geologia, determinando que impondo uma distância que não pode ser verificada, por exemplo, tamanho do universo, a distância da Terra até determinados pontos. Então, existem várias formas de impor isso. E, principalmente se nós não temos um treinamento matemático e não temos conhecimento na física, na química, na biologia adequado, muitas vezes nós não vamos conseguir questionar tecnicamente aquilo, mas nós vamos verificar que não, mas isso aqui não pode chegar. Essa afirmação não pode ser. Você não pode, com essa afirmação, fazer essa conclusão que você está fazendo. E aí as pessoas vão dizer assim: você está negando a física, a química, você está negando tudo. Não. Ela está negando a forma, essa pessoa é que muitas vezes está negando a forma adequada de se analisar um argumento científico, e aí fica muito mais fácil, né? Você manipular o argumento científico quando você vai conduzindo o pensamento nas diversas disciplinas. Então, ou seja,
quando é verificado que as coisas estão sendo conduzidas de modo a, na física, na química, na biologia, na geologia, na arqueologia, se questionar determinados fatores e se manter outros de forma impositiva, né? Então, aí é onde eu acredito que o apelo à autoridade passa a ser, ele tanto pode ser um mecanismo de análise adequada, de verificar se uma pessoa realmente é autoridade pela qualidade do que ela diz efetivamente, e deixa de ser vista como isso, e passa a ser assim, não, se a pessoa tem formação na área, se ela está falando segundo o paradigma vigente, então não é uma falácia de apelo à autoridade. Se ela falar contra, aí não, aí é uma falácia de apelo à autoridade. Então, veja, isso pode ser, e me parece que não é tão incomum que essa utilização do termo falácia de apelo à autoridade tenha sido usada, né, e seja usada, inclusive, para invalidar falas discordantes, sem analisar o conteúdo das falas, simplesmente porque elas discordam. Simplesmente porque discordam dos artigos, se discordam do consenso científico, acadêmico, que não é necessariamente científico, né? A luz está coberta de poeira porque foi isso que o presidente da Associação de Moradores do nosso bairro disse. Veja, se eu trocar isso, a luz está coberta de poeira porque o consenso científico disse. É a mesma coisa. Não tenho base. Eu não tenho uma base sólida. Eu simplesmente porque eles disseram, então eu tenho que acreditar. Quer dizer, se um grupo de pessoas, se uma organização, se uma instituição, ela sabe que ela vai ter basicamente, no consenso que ela apresentar, uma forma inquestionável de manutenção de um pensamento, o que ela falou é inquestionavelmente certo, ela sabe que ela pode falar qualquer coisa. Isso é uma falácia de apelo à autoridade, porque, embora o presidente seja uma autoridade em muitos assuntos de bairro, não há nenhum motivo para acreditar que ele seja uma autoridade na composição da Lua. Veja que aqui está sendo analisado o quê? Autoridade formal. Então, não autoridade no sentido da qualidade da argumentação. Ou seja, se eu troco isso aqui por qualquer coisa, porque a NASA falou, porque as revistas científicas falam, porque os artigos científicos falam isso, se eu não tenho uma base sólida para essa afirmação, ela continua sendo uma afirmação impositiva, né? Não há nenhum motivo para acreditar que qualquer autoridade que não apresente uma base sólida para uma afirmação dessa seja realmente uma autoridade na composição da Lua, né? Seria melhor recorrer a algum astrônomo ou geólogo, tá vendo? Essa é a questão. Ó. A falácia do argumento de autoridade acaba se tornando, evidentemente, efetivamente, uma forma de controle do pensamento. Um comercial de TV que apresenta o depoimento de uma estrela de cinema famosa que usa um relógio Wilson e sugere que você também deveria usar essa marca, está usando uma falácia do apelo à autoridade. A estrela da cinema é uma autoridade em como agir, não em qual relógio é o melhor para você. Não, a estrela de cinema também não é uma autoridade em como agir. Você percebe qual é o problema disso? Aí você, assim, é uma forma de manipulação, definitivamente manipulação. Uma estrela de cinema pode ser uma autoridade sobre qual relógio é melhor? Bom, até pode se ela tiver um conhecimento sobre aquilo. Se a proficiência e um conhecimento efetivo sobre o assunto for apresentado, né? Então, então o apelo à autoridade ele passa a ser uma forma de estabelecer que só pessoas que têm um conhecimento formal no que sentido? Ela foi lá na faculdade, numa universidade, se formou, etc. Só essa pessoa pode falar de determinados assuntos, porque pelo fato dela ter se formado naquilo, ela é uma autoridade no que ela está falando. E aí eu deixo de considerar o argumento em si, que é basicamente o que deve ser usado para se verificar as falácias, né? Qualidade do argumento, a questão da indução, da dedução, se a amostra é suficiente, se é insuficiente, se é falsa e tal. E aí, esse acaba sendo o grande problema, né, de tudo isso. Vamos lá, então. Então, qual é a questão aqui?
Qual é a grande falha que as pessoas costumam fazer? Né? É achar que pelo fato de uma pessoa ser um jogador de futebol, que ela é famosa, tá? Então elas dão uma confiança que é um extremo, né? Porque eu vou votar no Romário, no Bebeto para ser políticos lá, deputados, senadores, que seja, né? Vereadores, um jogador, um cantor. Porque ele é muito famoso e tal, porque eu gosto dele, então acho que ele vai fazer um bom trabalho. Isso é extremamente ruim. Isso obviamente uma forma ruim de raciocinar. Agora, quando eu digo que ele é bom em jogar futebol, ele não é bom em outra coisa, mas ele pode ser bom. Ele pode ser bom naquilo também, mesmo não sendo formado naquela área, né? Então, nós temos casos, por exemplo, como no livro do Dilúvio, né, do Sérgio João Pires, em que ele se eu não me engano, é um bancário aposentado, né, e que estudou tanto sobre o assunto que se tornou uma autoridade no assunto. Se tornou uma pessoa com um conhecimento muito grande. E aí nós temos que comparar as afirmações dele com a afirmação daqueles que são formados nas áreas para ver quem realmente está apresentando um embasamento sólido. E não simplesmente dizer, ele não é formado, então eu vou dar mais atenção para ele do que para os geólogos e outros estudiosos na área, biólogos, etc., que trabalham, arqueólogos que trabalham na área. Eu vou analisar a argumentação de todos e vou verificar efetivamente quem tem mais base. Essa deveria ser o ponto, né? E não se a pessoa é formada ou não na área, principalmente quando nós temos. Aliás, no passado é que nós deveríamos questionar se nós tínhamos realmente acesso a alguma verdade. Porque, veja, uma pessoa podia, se formou na área e começou a estudar lá, e qualquer coisa que ela falasse, a gente ia lá, como é que a gente ia saber se o que ela pesquisou realmente era verdade? Agora, mesmo que eu não tivesse estudado aquilo, sempre foi assim. Mesmo tendo acesso a um livro só, vamos pegar o livro, o Cânon das Escrituras aqui do F.F. Bruce, né? Vamos pegar um livro de biologia e tal. Bom, eu posso perfeitamente ler um livro desse, e mesmo tendo acesso a só esse livro, encontrar falhas de raciocínio ali e falar, olha, mesmo eu não sendo formado na área, eu percebo que existem falhas de raciocínio aqui. Existem falhas de raciocínio, existem extrapolações, etc. Eu não preciso ser formado na área. É um grande problema essa ideia, né, de colocar o conhecimento em caixinhas e assim, uma pessoa formada em matemática, ela tem um conhecimento melhor do que quem não é formado, quem não participou formalmente numa escola. Mas uma pessoa que fique 4 anos estudando por conta própria, 3, 4 anos, ou até menos, um ano, 6 meses, dependendo da intensidade, do nível de aprendizado da pessoa, ela pode, inclusive, ter uma capacidade crítica em relação à matemática melhor do que quem foi lá e fez a faculdade, e isso vale para outras coisas também, né? Vamos lá, falácia do apelo à autoridade, a inteligência artificial. A falácia do apelo à autoridade, argumentum ad verecundiam, ocorre quando um argumento é considerado verdadeiro apenas porque uma figura de autoridade, celebridade ou especialista o afirmou, sem apresentar evidências concretas. Esse é o ponto que deveria ser colocado para verificar se é um apelo à autoridade ou não. Quais são as evidências? O que realmente está sendo trabalhado? É falacioso quando a autoridade não é especialista na área, e aqui já começa o grande problema. Veja, se a questão é evidência, é indiferente se a pessoa é autoridade, é especialista ou não na área. Pelo menos especialista no sentido formal da palavra. Uma pessoa pode ser especialista informalmente em algo quando ela tem o conhecimento, quando ela demonstra o conhecimento naquilo, e não apenas porque ela é formada naquela área. A falta de consenso, veja, mais uma vez uma imposição de pensamento. Não importa se há falta de consenso ou não. A verdade não se faz por consenso. Ou seja, pode haver ausência de consenso e a pessoa apresentar evidências que mostrem que aquilo é válido, é verdadeiro, mesmo que os outros não aceitem e impeçam o consenso justamente para prejudicar esse pensamento. Ou se usa autoridade anônima, característica de exemplo. Autoridade irrelevante, utilizar a fama em um campo para validar opiniões do outro. O ator famoso opinando sobre vacinas. Ou mesmo um médico famoso opinando sobre vacinas. Uma instituição famosa
opinando sobre vacinas. Isso, veja, se não há evidência concreta, independente de quem indica, não tem por que eu aceitar. Né? Não tem por que eu concordar só por causa disso. Ah, apresentou evidência, então ótimo. Agora, se quem apresentou a evidência foi um ator famoso que foi lá, usou o seu dinheiro, a sua riqueza e pesquisou o assunto e descobriu evidência concreta sobre isso, não me importa se ele é um ator famoso. Se ele apresentou evidência concreta, para mim está ótimo. E se uma instituição aceita como científica não apresentou essas evidências, então não tem por que eu considerar só porque é uma instituição. Autoridade anônima. Citar fontes vagas, como estudos mostram, especialistas dizem. Isso ocorre bastante, né? Parece na mídia, né? Apelo à tradição. Isso é verdade que o meu professor pai disse. E a gente pode trocar isso aqui também como isso é verdade porque uma instituição disse. Isso é verdade porque os artigos científicos dizem. É a mesma coisa. Eu não estou focado na evidência. Eu estou focado simplesmente em quem diz. Apelar a especialistas é legítimo quando a autoridade citada é realmente qualificada na área específica. E aqui há uma forma genérica, né? O que é uma pessoa realmente qualificada na área? É uma pessoa que demonstra conhecimento estruturado na área ou simplesmente porque ela tem um certificado na área? Há consenso entre os pares, veja, novamente uma imposição de pensamento. Não existe legitimidade por consenso. Não deveria existir, pelo menos, né? Legitimidade por consenso. Ah, existe um consenso. Então é legítimo apelar. Não, não é legítimo. A legitimidade tem que estar na estrutura argumentativa, nas evidências concretas, e não simplesmente porque há um consenso. Agora, o argumento se baseia em evidências, e não apenas na posição da pessoa ou da instituição que diz. Então, o argumento se baseia, isso deveria ser a única, a única estrutura, a única condição válida para se definir. Não é se a pessoa é formalmente qualificada, não é se há um consenso entre os pares, não. É que o argumento se baseia em evidências. Isso, para mim, é a única base sólida, objetiva. O restante é subjetivo. Ah, a pessoa tem um certificado na área, isso é subjetivo. Quer dizer que ela tem uma evidência concreta no que ela vai falar, ou evidências necessárias, né? Ah, há um consenso entre os pares. O consenso entre os pares pode ser justamente uma forma de manipulação para impor um pensamento. Né? Então, não na posição, né? Consenso, nada disso. Como evitar? Verifique se a autoridade é especialista no assunto. Está vendo como as coisas são jogadas para que as pessoas sejam manipuladas, né? Então, vamos verificar se a pessoa é especialista no assunto. Geralmente a pessoa vai ver o quê? Se a pessoa tem formação na área. Procure evidências independentes, dados, estudos. Isso é o correto. Né? Ah, mas a pessoa não me interessa se ela é especialista formalmente no assunto. Me interessa se ela apresenta evidências sólidas que podem ser verificadas. Questione se a autoridade tem interesses pessoais na afirmação. Qual autoridade não tem interesse na afirmação de algo? A maioria das autoridades tem interesse. Né? Você acha que uma autoridade que está baseando que tem a sua visão fixada no naturalismo, ela não tem interesses pessoais na afirmação que ela vai fazer sobre evolução, sobre ciência? É óbvio. Né? As instituições, as indústrias farmacêuticas, você acha que elas não têm interesses pessoais nas afirmações que elas fazem sobre os remédios? É óbvio que elas têm. O Estado não tem interesses pessoais, as pessoas que estão lá no Estado, que fazem parte de instituições, de organizações, você acha que elas não têm interesses pessoais? É óbvio que eles têm interesses pessoais. Quem não tem interesses pessoais? A questão é, as pessoas estão utilizando seus interesses pessoais na afirmação? Né? Ou elas podem usar? Existem interesses conflitantes ali, e em uma parte considerável das vezes existe, né? Interesse conflitante. Vamos lá, ScriBR, falácias, né? Falácia do apelo à autoridade, definição e exemplos.
A falácia do apelo à autoridade refere-se ao apelo ao uso da opinião de um especialista para fundamentar um argumento. A falácia do apelo à autoridade refere-se ao uso da opinião de um especialista para fundamentar um argumento. Em vez de justificar sua afirmação, a pessoa cita uma figura de autoridade que não está qualificada para fazer afirmações confiáveis sobre o assunto em questão. Como as pessoas tendem a acreditar em especialistas, o apelo à autoridade muitas vezes confere credibilidade ao argumento. Da forma como está falando aqui, eu concordo, né? Isso, vamos ver qual vai ser o decorrer da fala, né? Mas veja, é a opinião de um especialista para fundamentar, ou de grupos de especialistas, ou de uma instituição, ou do consenso, da verificação por pares, para fundamentar o argumento. Então, em vez de justificar por evidências uma afirmação, simplesmente se diz, mas isso é um consenso científico, então é verdadeiro. Isso é revisado por pares, então isso é verdadeiro. A instituição XYZ publicou um artigo científico, então isso aqui é verdadeiro. E como as pessoas tendem a acreditar nesses especialistas, nessas instituições e etc., nesse processo falho de verificação científica, então o apelo à autoridade muitas vezes ele confere credibilidade ao argumento. Vamos ver os exemplos. Meu ator favorito que estrelou aquele filme sobre um vírus que transforma pessoas em zumbis disse em uma entrevista que as plantações geneticamente modificadas causaram Covid-19. Então, acho que isso realmente aconteceu. O apelo à autoridade é uma técnica de persuasão comumente usada em publicidade. Percebe que ninguém, até agora que a gente viu, e a tendência me parece que tem sido essa, né? Ninguém fala a questão de que um especialista na área, ele pode ser tendencioso e a fala dele precisa ser analisada segundo a evidência. Veja, ninguém considera isso. Simplesmente assim, a pessoa. Aqui a ideia que se quer transmitir para a população é o seguinte: se a pessoa não é formada na área, então necessariamente houve um apelo à autoridade. Geralmente, a teoria é uma, você está vendo aqui, se você olhar para a teoria, muitas vezes ela é até bonita a forma que ela é colocada. Até parece correta. Mas quando você vai olhar para a prática, a intenção é definitivamente a manipulação do pensamento. É evidente a manipulação do pensamento. Só aceite se uma pessoa for formada na área, e se ela for formada e discordar do paradigma, só aceite se ela tiver artigos científicos. Aí se ela de repente publicar um artigo científico, mas ela não pode ser aceita porque não existe consenso na área. Então eles sempre vão buscar, e eles sempre vão usar essa forma, que é o quê? É fazer com que a mente da pessoa tenda para, se a pessoa não é engenheiro, ela não pode falar de engenharia. Se ela não é matemática, ela não pode falar de matemática. Se ela não é física, ela não pode falar de física. Então, e muitas vezes a gente sabe que isso não acontece na realidade do mundo, né? Se as pessoas defendem o paradigma vigente, elas podem ser formadas no que for que elas vão ser vistas como autoridades válidas. A argumentação dela vai ser válida. E se a outra não for, não vai ser vista como válida. Então, essa é obviamente uma manipulação de pensamento. Ou seja, se um grupo de pessoas não quiser que o paradigma seja derrubado, basta o quê? Basta que eles impeçam que formalmente aquilo seja chamado de um artigo científico. Basta que eles impeçam que pares revisem aquele artigo. Basta que eles impeçam que um consenso possa ser formado sobre aquele assunto. E, obviamente, se você não tiver uma formalização, você não consegue formalizar aquilo, de repente, se você não é da área, mas você estudou e você conseguiu chegar a conclusões muito boas sobre aquilo, mas você não é formado na área, ou as pessoas te impedem de conseguir publicar um artigo científico, impedem que os pares revisem, ou as pessoas não querem revisar, ou quando revisam, prejudicam de propósito que você fale. Então, veja, são formas de manipulação, de impedir que haja divergência sobre um assunto. A falácia do apelo à autoridade ocorre quando aceitamos uma afirmação simplesmente porque alguém nos diz que uma figura de autoridade a apoia. Isso deveria ser para qualquer figura de autoridade, inclusive, como eu vou batendo na tecla, revistas científicas, instituições, etc. Uma figura de autoridade pode ser uma celebridade, um cientista renomado ou qualquer pessoa cujo status e prestígio nos leve a respeitá-la. Apelar à autoridade, também conhecido como apelar a uma autoridade falsa
ou não qualificada, explora os sentimentos de respeito ou familiaridade que as pessoas têm por uma figura pública famosa para contornar o pensamento crítico. É como se alguém dissesse: aceitem isso porque alguma autoridade disse. Então, nós encerramos por aqui nesse momento, depois eu vou para a parte 2 e que possamos refletir cada vez mais sobre esse pensamento.